Bem-vindos à nossa comemoração do Dia de Portugal no estado da Califórnia. Este colóquio que começou esta manhã, começou exatamente com uma apresentação que foi feita diretamente desde o Capitólio, em Sacramento, com a apresentação relacionada com a resolução que ambas as câmaras legislativas do estado da Califórnia dedicaram ao Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Tivemos várias apresentações ao longo do dia, portanto, neste colóquio que chamamos Portugal na Califórnia, e a melhor forma de terminarmos este dia é com a canção nacional de Portugal, com aquilo que um amigo meu chama de Soul Music of Portugal, ou seja, portanto, o género de musical que define a alma portuguesa e que no estado da Califórnia é representado por várias personalidades, mas uma das mais conhecidas e mais genuínas é o jovem que temos connosco, o jovem fadista David Garcia. E ele tem a felicidade de eu ser muito mais velho, portanto já com 62 anos, porque posso continuar a tratá-lo jovem durante muitos anos. David, bem-vindo a esta nossa última fase em que vamos, portanto, homenagear o fado e, obviamente, com a tua bonita voz. Bem-vindo a esta celebração do Dia de Portugal. Muito obrigado, mestre Diniz, e é sempre um prazer estar convosco e por ser tratado de jovem, apesar de já ter 40 anos, é um jovem já com mais idade, mas aceito ser sempre chamado jovem. Exatamente, há pessoas que não gostam, mas eu sempre gostei quando tinha 44, 45 anos de me chamarem jovem. Ora, vamos ter a felicidade de ouvir, portanto, as pessoas que nos estão a seguir nesta apresentação de Portugal na Califórnia, colóquio do Portuguese Beyond Borders Institute, e que será arquivado, portanto, no nosso projeto das Histórias Orais, na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. As pessoas que nos estão a seguir sabem que ao longo do dia tivemos tido debates, conversas, portanto, entrevistas, etc., leituras de resoluções, mas neste caso vamos ter a música e a música de Portugal, como disse o nosso fado. David, és um jovem homem ligado às artes portuguesas, essencialmente na Califórnia. Tem estado muito ligado à cultura popular, aquilo que chamam cultura popular, se bem que eu não gosto muito da palavra, cultura é cultura. Portanto, a questão do carnaval, da Ilha Terceira, que um jovem com raízes no pico sai-se muito bem nele, melhor do que muitos terceirenses. A questão também das bandas de música, do grupo de folclore, portanto, a questão, portanto, de ter estado envolvido, portanto, no clube português, quando estiveste no liceu aí em São José, e várias outras, portanto, iniciativas, mas ultimamente tens-te dedicado ao fado e eu gosto muito quando tu te apresentas, portanto, numa sessão que fazemos, falas obviamente da tua vida profissional na alta tecnologia e depois dizes esta frase que eu gosto muito, ou seja, eu tenho um hobby profissional que é ser fadista, portanto, e é uma vocação tua. Como é que o fado apareceu na tua vida? Pois desde criança, tendo sido criado aqui na Califórnia, em casa, falávamos sempre português, era sempre música portuguesa que se ouvia em casa, quando íamos à casa da minha avó, os meus parentes, era sempre um ambiente 100% português. E, portanto, o fado ouvia-se em casa, era sempre comum ouvir o fado em casa. Portanto, desde criança fui-me habituando àquela música e lá, de vez em quando, cantava sozinho, ouvia a música de quarto, de porta fechada, porque não era comum agora um jovem da minha idade, em criança ou adolescência, e estar a ouvir fado. Isso, e numa terra americana, ainda por cima. Mas foi sempre uma música que caiu bem no ouvido, e aquele sentimento, a ouvir a expressão do cantor, do fadista, a expressar os seus poemas, foi sempre uma coisa que me liguei. E então, ao longo dos anos, pois foi sempre um sonho que eu tive em cantar fado e ser fadista, mas nunca pensei que passasse a ser de sonho. E ainda foi então até 2010, salvo erro, num convívio caposse, Uhum. a convite do Hélio Beirão e da Maria das Dores Beirão. Fizemos lá um pequeno entretenimento de juventude daqui local,
a fazer um espetáculo, espécie de arte de variedades musicais. E foi aí que cantei o meu primeiro fado, Partir e Morrer um Pouco, Hum, foi o nome do fado. E então aí o Manuel Escobar, uhum. juntamente com os outros membros dos Sete Colinas naquela altura, viram, eles já me tiravam o juízo já uns meses ou uns anos antes para cantar fado, mas naquela altura estava muito envolvido na Filharmónica, no folclore, no carnaval, mais uma coisa em cima, nadava, não tinha tempo. Mas ele, depois de me ouvir, ele disse: Não, tu agora quer queiras, quer não, vais vir experimentar a cantar fado com a gente. E foi assim, comecei a ensaiar com eles e foi logo no primeiro mês de 2011, tive a minha primeira atuação e desde então já lá vão quase 170 espetáculos de fado que eu já tenho feito ao longo dos 10 anos. Uau, 170, portanto, para uma zona fora de Portugal, É para, muito! exato, para um estado que fica a 6.000 e tal milhas de Portugal, Pois, pois. é de facto muito, não é, muito fado. E esses espetáculos, maioritariamente nas comunidades. Sim, tenho atuado em toda a parte da Califórnia. Já tive o privilégio de ir cantar a Lisboa, já por 2 vezes, 2 anos separados. Já cantei nos Açores 3 vezes. Já fui até ao Canadá, toda a costa leste, e até fui cantar há um tempo nas ilhas de Hawaii, quando celebraram, penso que era 145 anos ou 150 anos dos portugueses em Hawaii, portanto já vai muitas atuações e nesse tempo também já lancei 2 CDs, a qual também já toca nos 4 cantos do mundo, graças a Deus, e também este último trabalho que fiz em 2018 classificou-me para a nomeação de um Grammy. Exato. A gente pode meter para dentro e se o trabalho classifica para concorrer por uma nomeação, assim seja, e assim foi, graças ao apoio dos meus músicos e também da ajuda da minha conterrânea Ângela Brito, que também foi outra, também teve um projeto de fado que também saiu para nomeação dos Grammys. Portanto, são momentos inesquecíveis nesta vida de fadista ou hobby profissional, como gosto de dizer. Não, e fazes muito bem, e é mesmo um hobby profissional porque dedicas, portanto, não só o talento, mas também uma contínua aprendizagem e um contínuo melhoramento. E eu acho que as pessoas que estão a ouvir e que sabem o que nós prometemos, que foi ouvir fado do David, devem estar a dizer, ao fim e ao cabo, o que estamos a ter a conversa. E, portanto, vamos ouvir o teu primeiro fado, e eu peço às pessoas que fiquem connosco, espero que não haja nada em termos técnicos que não resulte bem, mas penso que vai resultar. Vamos então ouvir o David com um dos vários fados que escolhemos para a apresentação. Obviamente que todos estes fados as pessoas podem ver diretamente no YouTube, a qualquer altura, porque como artista tem sempre o seu trabalho disponível. Vamos a este fado e depois falaremos mais um pouco. Às vezes a pensar me ponho que a vida é um lindo sonho e chego à conclusão exata que na alegria ou na dor nasci para ser sonhador. O despertar é que me mata, que na alegria ou na dor nasci para ser sonhador. O despertar é que me mata. Por vezes no palco da vida uma tristeza bem sentida no meu peito se vem cravar.
mas represento com firmeza para que essa tristeza não se note no meu olhar, mas represento com firmeza para que essa tristeza não se note no meu olhar. Oh, quantas vezes subimos ao palco da vida e sorrimos para quem nos está a ver, e nesse momento preciso há por detrás de um sorriso um rio de lágrimas a correr, e nesse momento preciso há por detrás de um sorriso um rio de lágrimas a correr. Mesmo assim rimos e cantamos, e entre os aplausos disfarçamos o sofrimento que nos invade, e dos sonhos que vamos tendo, pouco a pouco vamos fazendo o palco da nossa felicidade, e dos sonhos que vamos tendo, pouco a pouco vamos fazendo no palco da nossa felicidade. E assim estivemos com este palco da vida. Fala-nos um pouco sobre este fado que é, de facto, comovente, e muito bonito, triste, bonito. A tristeza também é bonita por vezes, aliás, e este gosto, portanto, que a nossa Amália falava, portanto, esta coisa que os portugueses têm de gostarem de serem tristes por vezes, e portanto, fala-nos um pouco sobre este fado que é muito bonito. Como é que este fado apareceu? Este fado apareceu de um grande amigo meu, o Hélio Costa, da Ilha Terceira, o grande autor das danças de carnaval. Ele tinha escrito um poema e tinha posto na internet e tinha visto, e aquilo comoveu-me muito. Tocou-me muito a mim porque eu podia-me relacionar muito a este poema. E quem diz a mim, diz a muitos, e diz ao próprio fado. Aquele sentimento de estamos entre amigos e tudo com um sorriso, mas atrás daquele sorriso há muita coisa a se passar que muita gente não sabe. Claro. E então comuniquei-me com o Hélio Costa, aliás, e então modificámos o tal poema para encaixar melhor na escala do fado e fizemos este fado com o Palco da Vida. E foi precisamente o Palco da Vida que intitulei o último álbum que lancei em 2018, a qual tinha mais 3 canções, ou 3 fados originais escritos por mim, e mais outro também originais, um dueto escrito por Fábio Eurico, da Ilha Terceira, em que cantei com a Ângela Brito. Mas sim, assim que vi este fado, o Palco da Vida, estava passando também uns momentos pessoais da vida que eu acho que este fado servia como um desabafo, precisamente daquilo que eu tenho passado e que muitos estão a passar que a gente não vê. A gente, muitas vezes, há aquele ditado de quem vê caras não vê corações. Claro. Este é um pouco parecido. A gente pode estar a cantar com um sorriso e pensar que ele está se consolando, mas sabe lá o que está a passar por trás daquilo tudo. O fado tem a tendência para ser triste demais, na tua opinião, ou o suficientemente triste, ou há misturas como todas as músicas? Eu acho que há misturas com todas as músicas, mas quando se fala no fado, muita gente associa-se o fado diretamente à tristeza, porque foi assim que ele nasceu.
Ele nasceu precisamente, podem ver a imagem por trás de mim, que é a pintura do Marinheiro, por Constantino Fernandes, onde implica exatamente isso, que é aquele sentimento de partida. Estão os marinheiros no barco, sem saber quando é que vão voltar, ou se vão voltar a ver os seus parentes, e depois os parentes já fazerem as suas despedidas e tudo, aquela tristeza dos que ficam, dos que partem, será que vão ver? O que é que terá no futuro desta gente quando caminhavam, naquela incerteza se iam voltar? E, portanto, daí é que nasce aquela tristeza. Alguns deles partiam e não voltavam. Lá vinha essa tristeza do fado. E eu acho que muita gente associa-se a isso e pensam logo, o fado é triste e nada mais. Não, o fado é simplesmente uma coleção de sentimentos, e sentimentos há vários. Felicidade, alegria, há fúria, há humor, e eu acho que ultimamente, nestes últimos anos, e também nos anos passados tenha visto, mas eu acho que ultimamente ele está a sair muito mais, além de ser só o fado triste, mas sim mais... com mais melodia, mais humor, mais histórias a contar, em vez de ser aquele pesadelo, aquela paixão triste e forte. Achas que, eu sei que nasceste nos Estados Unidos da América, apesar de falares tão bem português, as pessoas que não te conhecem, que porventura estejam a ver em outras partes e que não tenham ouvido falar do David Garcia, aqui na Califórnia, se alguém é a primeira vez a que ouve falar do David Garcia, deve ter estado debaixo de uma under a rock, como se diz em inglês, porque estás presente naquilo que eu referenciei logo no princípio, portanto, e tu que já também o referenciaste em vários aspectos da nossa cultura. Mas achas que, e, portanto, de pais picuenses, o Pico tem uma rica tradição na história dos Açores, na caça à baleia, dos pescadores do Pico, do homem muito mais virado para o mar, até em muitos aspectos da ilha, não em todos, mas em muitos aspectos da ilha, do homem mais virado para o mar do que em outras ilhas estaria mais virado para a terra. Até em algumas ilhas tinha-se medo do mar, não é? E aliás, todas as ilhas têm um bocadinho medo do mar, por vezes, mas o homem do Pico tem uma e eu refiro-me ao homem porque, pronto, em termos de homem e mulher, as pessoas do Pico, não é? As pessoas do Pico, particularmente, o homem tem, de facto, uma simbiose muito interessante entre a terra e o mar, e as canções, e por motivos da baleação, por motivos dessa rica história, da história de sair, portanto, à caça da baleia, da pesca, etc., eu perguntar-te-ia, apesar de teres nascido na América, mas com fortes raízes no Pico, através da cultura que os teus pais te ensinaram aqui e do que viveste e dos teus contactos com as ilhas, achas que essa tua ligação ao Pico fez-te mais fadista que outras ilhas poderiam não ter, e essa apreciação pelo mar que vem um bocadinho da tradição do fado? Talvez seja, não sei. Eu volto a dizer, da maneira que fui criado, foi muito aquela moda de lá, aquela moda portuguesa também, sendo filho único. Também acho que teve muita influência porque não tinha mais ninguém com quem falasse ou convivesse em inglês em casa. Portanto, era sempre com os meus pais. Meu pai, quando emigrou, pois a sua família já estava praticamente toda aqui. A minha mãe, ao contrário, ficou a família toda lá e ela partiu sozinha. Portanto, ela vivia aquela saudade dos seus e aquilo transbordava-se para mim. E eu mesmo hoje em dia, quando vou ao Pico, sinto-me como se estivesse em casa e conheço aquelas ruas todas, aquele pessoal todo. É como se eu estivesse a voltar a casa, embora que não seja a minha verdadeira casa. Eu acho que isso tem muita influência, foi da maneira que fui criado, seja por ser do Pico ou não sei se isso é simplesmente coincidência, mas eu venho de muitas raízes familiares que são pessoas de música, de poetas, de escrever, de teatro. Portanto, eu acho que uma parte disso vem no sangue. Um grande homem da nossa comunidade portuguesa conhecido aqui era o Luís Garcia da Rosa, mais conhecido pelo Luís Seringador, porque ele vendia o tal almanaque do Seringador.
E ele era grande no bandolim, ranchos de Natal, Carnaval, e mesmo lá no Pico fazia bailes de roda, fazia peças de teatro, portanto, também escrevia os seus versos, os seus poemas. Portanto, não é de admirar que eu também tenha um pouco disso e que tenha essa paixão pela minha história familiar. Tanto que eu já há quase 20 anos que ando a trabalhar neste projeto, a escrever um livro da minha genealogia. E isto começou já no liceu, com o José Luís da Silva, um pequeno projeto que fizemos lá e eu continuei. E vim a descobrir avós de 1400 e tal, que foram do continente para o Brasil, e para o Brasil, então aí é que vieram para São Jorge, para a Terceira e depois para o Pico. Então Portanto, aí já esta explica. linha. Já explica a Há tua uma veia gota de sangue da Terceira. Aí já explica a tua via do Carnaval. Pronto, já está explicada. A gota é pequena, mas ela está lá. Ora, vamos ouvir mais um dos teus fados, está bem? Sim. Ando a lembrar-me de ti no dia a dia, para não esquecer escrevi, em toda a parte escrevia, nos muros arruinados, nas pedras negras do chão, escrevi na alma dos fados a tua recordação, mas falta escrever na lua, no sol, no céu e nas estrelas, meus braços não chegam lá. Falta pôr na minha rua o teu nome em letras belas, tão belas como não há. As aves no seu voar escrevem cantando, foi eu que as fui ensinando para não me verem chorar. Gravei as tuas mentiras nas guitarras e nas veias, escrevi no ar que respiras a esperança de que me leias, mas falta escrever na lua, no sol, no céu e nas estrelas, meus braços não chegam lá. Falta pôr na minha rua o teu nome em letras belas, tão belas como não há. Falta escrever na lua, no sol, no céu e nas estrelas, meus braços não chegam lá. Falta pôr na minha rua o teu nome em letras belas, tão belas como não há. Ouvir um pouco das palmas, claro, porque fica sempre bem, e foi portanto uma atuação que fizeste ao vivo em 2017, como mostra ali, portanto da Luso Mídia, em Turlock, salvo erro, estava lá com muito gosto, e portanto queria apresentar um pouco de uma atuação também ao vivo para as pessoas verem. Aliás, deves sentir saudades, ainda não começaste, não é? Mas em breve, espero eu. Ainda não comecei, já há mais de um ano que não atuo em palcos. Uma atuação foi na zona de Sacramento, em março de 2020, mas se não houver nada para o contrário, já o mês que vem, no dia 7 de julho, já faço a minha primeira atuação no restaurante Uma Casa, em São Francisco, e depois, no fim de semana a seguir, na festa do Espírito Santo de Gastinho. Muito bem, ótimo. Então voltas ao Vale, portanto, em Gastim. Diz-me uma coisa: cantar o fado na Califórnia, portanto, tu, como disseste, já cantaste em praticamente tudo o que é comunidades, Costa Leste, Costa Oeste, Canadá, etc., no Havaí, portanto, nos Açores, nas nossas idas, e em Portugal continental, portanto, em várias casas do fado.
a experiência de cantar o fado nas comunidades e cantá-lo em Portugal, há alguma diferença ou achas que aqui também se aprecia fado cada vez mais, ou o mesmo que se apreciava há 10 ou 15 anos atrás? Há, obviamente, uma diferença, e eu gostaria, não te quero colocar uma pergunta difícil, que não é mesmo para engate nenhum, digamos assim, é simples e unicamente para fazer uma espécie de comparação, porque as casas são diferentes, todas elas são diferentes, mas até em Portugal imagino que há lugares que se sentem melhor do que outros, nem tudo são rosas, não é sem espinhos em Portugal. Mas há algum sentimento ou vais para cada uma das atuações com o mesmo entusiasmo? Mas uma coisa que se pode dizer do fado é que o fado está na moda. E isto é tanto em Portugal como aqui. O entusiasmo que traga é sempre igual para todas as atuações, embora que cada uma das atuações são completamente diferentes uma da outra. Isto quer dizer no pessoal que está presente, no ambiente, na quantidade, no local, isto tudo tem influência. Para dizer qual delas é que eu gosto mais, gosto delas todas. O sentimento é igual nelas todas. Agora, há audiências que vão aderir mais ao fado do que outras. Portanto, por exemplo, agora estamos a atuar muito para a comunidade americana, que é um esforço Exato. que eu e o Hélder Carvalheira, mais os outros músicos, estamos tentando a puxar mais o fado para a comunidade americana. E é este intercâmbio, posso dizer, que fizemos com o restaurante Uma Casa, em que, antes da pandemia, atuávamos lá 3 em 3 meses. E era mais ou menos 90% da audiência eram americanos. Pessoas que já ouviram de falar de fado, ou pessoas que foram uma vez a Portugal há 20 anos ou há 10 anos, tiveram numa casa de fado e depois nunca mais souberam nem ouviram do fado, senão naquela altura. E, portanto, essa atenção ou esse entusiasmo da parte da plateia é totalmente diferente do que, por exemplo, numa sociedade do Espírito Santo, onde há 1000 pessoas que já sabem muito bem o que é o fado e estão ali para o convívio, também porque gostam do fado, mas aquele entusiasmo, aquela admiração é outra quando não é uma comunidade portuguesa. Neste caso, a comunidade americana, que não estão habituados, eles estão ali apaixonados e entusiasmados de tal maneira. E o que eu acho mais graça é que não percebem uma palavra de português e estão com as lágrimas nos olhos, ou sorriem, ficam comovidos com aquilo que estou a dizer, simplesmente da maneira que estou a transbordar a mensagem. Digo isto de mim, mas dos outros fadistas também. Porque, aliás, o fado é um sentimento e o trabalho do artista ou do fadista é poder transbordar aquelas palavras, aquele poema, em emoção para quem te está a ouvir consiga sentir aquele impacto das palavras. E eu noto que a comunidade americana, estes que assistam a Uma Casa ou outras atuações que têm feito para a comunidade americana, ficam ali entusiasmados no sentimento da música e não presos nas próprias palavras. Portanto, obviamente que é outro tipo de audiência, mas achas a necessidade de se levar o fado um bocadinho a essas comunidades de outros grupos étnicos, portanto, deste mosaico humano que é o Estado da Califórnia, um Estado multiculturalíssimo, de levar, portanto, esta nossa música que por vezes eles começam a ouvir também um pouco, mesmo que seja lá no fundo do Spotify ou do iTunes ou lá o que seja, muitas vezes podem não te perceber, mas achas que as pessoas, o fado não é totalmente estranho para eles. Já ouviram falar, não é? Exatamente, e isso é o nosso dever como artistas, e especialmente artistas propriamente na música portuguesa, é poder espalhá-la pelas outras comunidades, para eles também ficarem a conhecer uma parte da nossa cultura, da minha cultura, e não fechá-la no sentido entre a nossa própria comunidade, é poder abranjá-la para outras comunidades, para eles também apreciarem aquilo que é nosso.
Claro. Mesmo até mesmo dos luso-americanos. Eu sei que os luso-americanos, a gente às vezes olha para a nossa comunidade e vai a uma festa do Espírito Santo ou uma dança de carnaval e vê 500 ou 1000 pessoas, mas 1000 pessoas aqui, 1000 pessoas ali, portanto em poucas atuações faz 25 ou 30 mil, mas há depois os outros 300 e tal mil que já não falam português, aqueles que foram os avós ou os bisavós que vieram dos Açores ou de Portugal continental, maioritariamente dos Açores. Há também a necessidade, na tua perspectiva, de se chegar a esses, com o fado, não só com elementos culturais, mas também com o fado. Eu não sei bem como é que se chega, acho que poderá ser mais através do mundo de uma casa ou outros restaurantes americanos, porque não frequentam as nossas festas, não é? Ou se frequentam não com a assiduidade que os imigrantes ou os filhos de imigrantes frequentam, mas uma das minhas grandes preocupações, e celebrar o Dia de Portugal, é celebrar todos os portugueses, é de facto chegar às segundas, terceiras e quartas e até quintas gerações com as nossas músicas, com o nosso fado, mas obviamente com uma explicação em inglês, porque tu quando estás numa casa que seja, portanto, virada para o mundo americano, obviamente que fazes, como eu já te ouvi fazer, uma explicação em inglês. Essa explicação é essencial, não é? Para se compreender o que vai acontecer. É muito essencial e são essas atuações, são atuações como o fado, como Portuguese Heritage Night, que a gente está a ver acontecer os San Jose Earthquakes, os Giants, San Jose Sharks, essas coisas assim, e até propriamente os restaurantes portugueses. Já temos 3 aqui em São José, um em São Francisco. Isso ajuda a levar a nossa cultura além da comunidade portuguesa, porque os portugueses não é só sopas e Espírito Santo, os portugueses têm mais do que isso. E embora isto não é desfazendo de nada, Claro, de maneira nenhuma, nas festas do Espírito Santo, mas as festas do Espírito Santo têm tendência a ser mais fechadinhas propriamente para os portugueses. E não abrange tanto a audiência ou as comunidades além da comunidade portuguesa. Enquanto estes outros elementos, os restaurantes, os Heritage Nights, o Museu Histórico Português, e o fado, espetáculos de fado noutros meios americanos, é que vai abrir as portas para as outras comunidades não portuguesas. Claro. Aliás, eu tenho um projeto que gostaria de. Tenho muitos projetos, mas um deles era de facto trazer o fado ao Fresno State, mas isso contigo e com os teus músicos não será assim muito difícil, penso eu. Mas para além do Fresno State, seria acho que deveríamos fazer e unir esforços e fazer uma espécie de périplo de fado, porque temos fadistas como tu na Califórnia, um périplo de fado não é possível, entre os 23 campos, talvez seja um pouco demais, mas entre os 10 principais polos ou campos das universidades estaduais da Califórnia, portanto, Fresno, Stanislaus, Sacramento, San Diego, Fullerton, Los Angeles, portanto, e ser algo mesmo dedicado aos alunos, ao corpo docente, aos professores, portanto, aos empregados, ao staff, e obviamente aberto a toda a gente que queira pagar o seu bilhete ou se nós conseguirmos um apoio qualquer para ir. Mas, essencialmente, levá-lo às camadas mais jovens nas universidades, porque, como tu sabes, normalmente esses jovens, portanto, estamos a falar já com jovens com 20, 21, 22, etc., estão muito mais ligados a ouvirem outras músicas de outros grupos étnicos do que propriamente ir a um bar e ouvir uma música diferente. Eu penso que é importante nós entrarmos para esse mundo também. Uhum. E, portanto, acho que poderemos contar contigo, obviamente, para um projeto desses, não é? Particularmente durante o chamado off-season dos fados aqui, não é? Nas nossas festas, etc., que há aquele período que é um bocadinho mais off-season. David, antes de ouvirmos um outro fado teu, portanto, como é que tu vês o fado na Califórnia? Portanto, não vamos nomear nomes porque a gente vai se esquecer de alguém, para além, portanto, de ti e da Ângela, que falaste há pouco, não é? Dos mais veteranos, digamos assim, de outros tão novos ou um pouco mais novos do que tu também. Achas que o fado está a criar raízes para se alimentar com os fadistas da Califórnia, digamos assim,
porque se o fado vai continuar, não pode ser só trazer um fadista de Portugal de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, se vai fazer parte da música, do multiculturalismo californiano, tem que ser com gente da casa. Como é que tu vês o fado no aspecto de vozes, intérpretes e também de tocadores? Não, falando do fado aqui da Califórnia, eu acho que fiz uma lista não há muito tempo dos fadistas. Eu acho que tinha perto de 20 no estado da Califórnia, o que já Muito é bem. muito. É muito, é sim. Portanto, o futuro para fadistas existe. E há sempre quem tem o talento de cantar. E não é só o talento. Eu lembro-me da Maria Beirão uma vez dizer: não é preciso ter boa voz para cantar fado. Precisa saber expressar o poema que está a cantar. Claro. E pode não ter voz nenhuma que preste, mas se sabe expressar o poema, aí é fado. Ou vozes diferentes, como a célebre do Alfredo Marceneiro, que eu sei que Pois, ainda quis dizer o nome dele, que mas foi precisamente muitos da tua geração não sabem quem é, mas a minha geração conhece muitíssimo bem. Tu és dos poucos da tua geração que conhece, mas o Alfredo Marceneiro tinha aquela voz esquisita, mas para o fado caía muito bem, não é? Para o fado caía muito bem. Tinha aquela maneira e é precisamente que ele ficou o grande ídolo que é e continua a ser do fado. Eu acho que a nossa crise aqui na Califórnia, e não é só na Califórnia, porque a Costa Leste, infelizmente, está a passar lá agora, ainda não chegámos a essa fase, mas é na questão de músicos. Violas e baixos temos com fartura, graças a Deus. Nunca é demais, mas o problema é guitarristas. Neste estado, só temos agora atualmente 3 guitarristas, embora um, que é o Steve Soares, toca a guitarra portuguesa e a viola. E depois temos o Hélder Cavalheira também, que toca a guitarra portuguesa, e o Chico Ávila, que também toca a guitarra portuguesa, mas o seu forte é a música popular. E, portanto, os horários, muitas vezes, é que às vezes implica não poder fazer atuações, ou já tivemos que chamar pessoas de Portugal ou do Canadá, guitarristas, para vir cá e tocar aqui, porque não tínhamos. De 3 do estado todo é pouco, e portanto limite-nos quantas vezes podemos fazer espetáculos de fado. Mas, sabe, isto não há aulas de fado, não há aulas de guitarra, e aquilo é um instrumento muito difícil. Mas podia haver, talvez, com um bocadinho de esforço. Eu acho que sim. É. O Steve Soares é um belo exemplo, também o Hélder aprendeu sozinho, e aquilo é um instrumento, uma pessoa pode lhe ensinar a escala, mas a pessoa em si tem que ter um pouco daquele dom de poder tocar um instrumento daqueles. E claro, possibilidades de haver classes e aulas aqui, sim. Era bom que viesse uma pessoa de Portugal aqui, que passasse aqui um ano a ensinar músicos, como eles ensinam lá, porque há aulas de guitarra portuguesa lá, porque não há de haver aqui. Aí é a minha única preocupação, é o futuro dos músicos. Exatamente, e é desse tipo de projeto, e porque estamos em Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que é muito, que é portanto, um feriado, digamos assim, muito ligado à instituição governo, não é? Portanto, não é um feriado ligado à Igreja Católica, não é o dia do Corpo de Deus, não é, portanto, não é o domingo do Espírito Santo ou a segunda-feira do Espírito Santo, é, portanto, um feriado mais civil e mais governativo, e acho que é aí que as entidades portuguesas têm falhado um pouco, ou seja, muitas vezes investimos dinheiro em dar dinheiro para um bailarico qualquer que vai custar 5 ou 7 ou 8 ou 10 ou 15 mil dólares, é quando podíamos pegar nesses 10 mil dólares e dizer vamos com 10 mil dólares mandar um professor para a Califórnia durante 2 meses, mesmo que seja só 2 meses, mas pelo menos para durante esses 2 meses dar as partes principais a 5 ou 6 jovens que estejam interessados e apaixonados, e depois a partir daí poderá haver um outro acompanhamento, não é? Acho que o governo português tem uma palavra a dizer e deveria investir, porque é como tu dizes, o fado pode ir muito junto do mundo americano. Não é? O fado não está limitado só às festas portuguesas. Absolutamente nenhuma. E é uma das coisas que eu e o Hélder Carvalheira, durante este último ano, especialmente agora durante a pandemia, onde não podíamos atuar,
tentamos fazer isso digitalmente, a escrever temas novos e a compor música nova para chegar à comunidade não portuguesa. Muito bem, vamos ouvir mais uma das suas interpretações. As pessoas estão connosco também para ouvir música, claro, e eu deveria salientar que podem fazer, portanto, podem ouvir as músicas todas do David, portanto, através das novas tecnologias todas. Portanto, quem tem estes serviços pode comprar, não é Através do iTunes, através do Spotify, iTunes, Pandora, exatamente. Portanto, tudo lá. todos estes serviços que eu outrora desconhecia, mas agora pago não sei quanto é por mês para ouvir tudo no iTunes, e portanto há sempre essas coisas. Mas é excelente. Portanto, uma das formas, se gostam de fado, portanto apoiem aqueles fadistas que têm o talento e também a ousadia, não é só o talento, a ousadia de investirem numa gravação, porque imagino, David, que, portanto, a gravação custa dinheiro e não vem do céu, não cai das árvores, não é? Não portanto, há câmaras aqui que dá subsídios. Exato, não há. E as nossas associações, infelizmente, deveriam dar alguns subsídios, mas não dão. Portanto, há um investimento da parte de vocês quando gravam, não é? É 100%, é tudo. E hoje em dia quase que não convém gravar e produzir um próprio CD, porque está tudo digital. Eu até por acaso comprei um carro o ano passado que nem sequer vem com CD player. Já nem sequer existe. Portanto, a produção de fazer um CD quase que hoje em dia não convém. E é tudo feito digital, e para uma pessoa poder ganhar a sua vida a fazer música digital, tem que ser um artista que é milhões de vendas por mês para poder sobreviver disso. Pois, e não queremos que a comunidade compre milhões, mas podia comprar milhares. Podia comprar milhares na Califórnia, porque somos 350 mil. E se cada um, portanto, comprasse, porque pronto, através pode comprar, obviamente, nessas novas plataformas. Vamos então ouvir um pouco mais do David Silveira Garcia. Já não há ginginha, já não há tindinha, não há tavernarial. Já nos vão de escada e as tascas todas se transformam em snack bar. Já os restaurantes que havia de antes são hoje self-service, e até no café se pula de pé, até que o Zé até já disse que agora comer à mesa sentado, toalha e guardanapo, um bom cozinhado. E agora comer à mesa sentado, quem for pesqueiro tem que ter dinheiro, parece euros. Já não há 300 maneiras diferentes de se comer bacalhau. Há 2 ou 3 filetes de pastéis servidos só ao balcão. Já não há travessas, senhas imensas postas na mesa a fartar. Há doces pratinhos, cachorros preguinhos e o Zé tem de resmungar. E agora comer à mesa sentado, toalha e guardanapo, um bom cozinhado. E agora comer à mesa sentado, quem for pesqueiro tem que ter dinheiro, parece euros. É claro que ainda a vida não finda, há muitos bons restaurantes. Não é um mistério, só falta dinheiro para se comer como dantes. Para a gente meter sem ser a correr coisa decente no bucho. Não é um mistério que até o dinheiro para se comer é um luxo. E agora comer à mesa sentado, toalha e guardanapo, um bom cozinhado. E agora comer à mesa sentado, quem for pesqueiro tem que ter dinheiro, parece euros. E agora comer à mesa sentado,
toalha e guardanapo, um bom cozinhado, e agora comer, à mesa sentado. Quem for pesqueiro tem que ter dinheiro, parece que é luxo. E agora comer, à mesa sentado, toalha e guardanapo, um bom cozinhado. E agora comer, à mesa sentado. Quem for pesqueiro tem que ter dinheiro, parece que é luxo. Bem, como se diz em inglês, até soa melhor em inglês do que em português. That was a lot of fun. Portanto, eu penso que divertidíssimo, não é? O fado também pode ser isto. Pois, eu até estou um pouco comovido porque eu faço estes vídeos e eu boto, mas eu nunca os vejo, porque às vezes faço impressão a me ver a cantar assim. Mas, opa, isso dá umas saudades tremendas de voltar outra vez a cantar. Já agora no dia 7, não é que tu disseste? Dia 7, sim. Dia 7, aqui é o restaurante do Telmo, não é? É, o restaurante do Telmo, uma casa em São Francisco, e é precisamente lá que gravamos esse fado que acabaram de ouvir ao vivo, foi gravado também ao vivo, portanto foi uma experiência muito agradável, muito divertida, e ele tem sido sempre um grande apoiante. Exato, ele é super excelente, eu gosto muito dele, ele é super inteligente, ele é português de gema, ele é aberto a tudo do mundo, ele não tem problema nenhum em criticar as coisas, quando as coisas não são, portanto, quando há discriminação, a xenofobia, a homofobia, tudo isto, ele critica abertamente e não tem, acho que é de facto uma alma especial, porque normalmente os homens ou mulheres de negócio têm medo de dizerem qualquer coisa para venderem mais um copo, exatamente, mas ele obviamente conhece bem a sua clientela, sabe a sua clientela quem ela é, e não tem qualquer problema em ser igual a si próprio. O Telmo é uma pessoa especial na minha perspectiva. Ora bem, vamos então, mas é para as pessoas verem que de facto também o nosso fado tem estes momentos de alegria. A própria nossa Amália cantava fados muito alegres, não é? Sim. E, fadas da Mariquinhas, quer dizer, havia muito fado alegre, o fado não era só triste. Claro. Estamos já a chegar digamos que a queimar os últimos cartuchos em termos desportivos da nossa hora dedicada ao fado, dedicada essencialmente a David Garcia, fadista. David, portanto, em projetos de futuro, eu sei que tens feito alguns projetos nos últimos 14, 15 meses desde a pandemia com o Elder, falaste um pouco sobre a questão de continuar com esta ida do fado ao mundo americano, através de Uma Casa e outros projetos que poderão aparecer. O que é que tu tens planeado agora que as coisas vão começar a abrir, se não for, portanto, este verão, mas seguramente neste outono, planos que tens, para além dos convites que irão aparecer, claro. Continuas a gravar? Pois, continuo a gravar. Lançamos, durante a pandemia, como não podíamos atuar, eu e o Elder trabalhámos em escrever num projeto novo de lançar música nova, original, juntamente com vídeos, digitalmente. E fizemos esse primeiro em dezembro, foi lançado, acho que foi no dia 30 de dezembro, um fado chamado Negra Solidão. Um fado que eu é que escrevi e o Elder Carvalheiro é que fez a música. E fizemos o vídeo juntamente e foi lançado no dia 30 de dezembro, está no YouTube, Negra Solidão. Isso foi um projeto que aderiu muito aos programas de rádio, já no Canadá, já foi lançado lá no Canadá, muito abertamente lá nas redes sociais e na televisão local, também na Costa Leste, e também já chegou à Rádio Amália. E já trabalhamos e temos mais dois a sair, que é o fado Rainha, um fado escrito metade por mim e metade por uma grande amiga de Olinda Adão, de Berkeley. Fizemos o co-write deste fado, onde o Elder Carvalheira também novamente fez a música, e também escrevi outra que é Fado Igualdade. E este Fado Igualdade fala-nos um pouco daquilo que se tem passado durante este ano,
a turbulência política, de racismo, direitos homossexuais, abusos de crianças, a imigração, fala sobre isso tudo dentro deste fado de igualdade, que será lançado talvez para o fim do verão. O Fado Rainha, que é a homenagem à Amália, será lançado nos anos dela, no dia que ela faz 101 anos, em julho, no dia 23, salvo erro. E esse projeto, esse vídeo, também faz parte de um outro projeto que estive a trabalhar este ano, dirigido por Herman Alves, da cidade de Montreal, Canadá, que antes da pandemia ele tinha-me contactado que ele estava a trabalhar num projeto de fazer murais da Amália Rodrigues para comemorar os 100 anos da Amália. E ele estava fazendo estas pinturas em várias associações ou comércios do Canadá, da Costa Leste, e ele queria fazer aqui na Califórnia, e por isso aqui entrou em contato comigo para a gente trabalharmos nesse projeto. Depois veio a pandemia, fechou-se tudo, o projeto dele ficou em águas paradas. Mas ele disse, não vai ficar por aqui, vamos fazer uma coisa digital com música. E assim surgiu a ideia da parte dele de juntar 10 artistas de 10 países, 6 continentes do mundo. E eu fui convidado para representar os Estados Unidos, em que fizemos uma canção chamada Braços, que presta homenagem à grande diva do fado, Amália Rodrigues, em que todos estes artistas gravaram a sua parte da canção no seu país, e foi tudo interlançado juntos, com um vídeo também, será lançado hoje, dia 10 de junho, e portanto, juntamente com isso, sairá o CD, o álbum Amália Everywhere. E então dentro desse álbum encontra esse tema Abraços, juntamente com um fado original, ou um tema original, de cada um dos artistas que participaram nesta canção. E então aí a canção que escrevemos, a Rainha, será lançada juntamente com esse CD e esse projeto. Portanto, a própria música, o próprio CD, portanto, a edição musical, digamos assim, para escutar, será da tua nova, portanto, criação Rainha, com a Diolinda, será hoje, 10 de junho, mas o vídeo só será lançado no dia do aniversário da Amália. Sim, o vídeo do próprio tema Rainha. Sim. Exatamente. E vamos terminar precisamente falando um pouco, portanto, falaste desse projeto, um projeto interessantíssimo. Como é que se conseguiu conjugar tudo isso? Tiveste que fazer várias gravações? Isto foi tudo feito à distância, não é? Hoje em dia já se pode fazer essas coisas. Isto é como se namoravam antigamente à janela, era amor à distância. Mas não creias nisso. Quando disserem isso, a geração dos teus pais, disserem isso, não. They cheated, ok? They cheated. Isto é gravação à distância também. Portanto, e tenho aqui escrito, e eu gostava de nomear isto rapidamente, o melhor que eu possa fazer. Temos artistas, como é que eu hei de dizer isto? De 10 países diferentes, do Canadá, da Ucrânia, da Índia, Cabo Verde, Austrália, Estados Unidos, dos Açores, da França. E agora, eu acho que era do Canadá, que já disse. Disseste Canadá, exatamente. Argentina, salvo erro. Uau! Impressionante, não é? Portanto, eu acho que tem mais um aí, mas agora não me vem à cabeça. E estes artistas, cada um gravou o seu verso no seu local, e depois isto foi tudo mandado, e eu acho que foi para Cabo Verde. O Zé Perdigão é que também esteve envolvido nisto, em organizar isto, e isso foi tudo posto em conjunto neste projeto. Eu acho que muitas pessoas já sabem daquele vídeo que foi feito da Lisboa Menina e Moça, claro, exato, em Portugal, com vários artistas a cantar também. Isto é uma espécie disso. E então será lançado também em Montreal, na Festa Internacional Português, no Festival Internacional Português de Montreal, também hoje, dia 10, e juntamente com o vídeo. E
já estão a falar em projetos ou possibilidades de trazer estes 10 artistas todos ao vivo, talvez para o ano, tudo para partilhar no mesmo palco e cantar esta canção novamente ao vivo. Muito bem, e há países suficientes para escolher, e Sim. todos eles serão interessantes, e apesar de todos eles talvez gostarem de vir aos Estados Unidos, da tua parte, melhor, portanto, que seja noutro país, não é para tu dares E um cá salto, aproveito não é? sempre a viagem. Claro, fazes muito bem. Olha, uma última pergunta, como é que tu vês agora não só o fadista, mas também o que eu chamo, eu gosto muito da palavra ativista, portanto, porque há ativista dos direitos humanos, de vários, não é? Mas como é que tu vês como ativista das atividades culturais na Califórnia, portanto, és uma ativista cultural da comunidade portuguesa na Califórnia, por teu envolvimento em tudo aquilo que eu mencionei logo no princípio. Como é que tu vês as celebrações do Dia de Portugal? Eu costumo dizer que e temos vindo a falar disso ao longo do dia de hoje, na comunidade portuguesa da Califórnia, sendo uma comunidade maioritariamente açoriana, como tu sabes e conheces tão bem ou melhor do que eu, porque vais a mais comunidades do que eu, numa comunidade maioritariamente açoriana, nós, normalmente o 10 de junho acontece em torno das nossas festas do Espírito Santo, e para os açorianos o Espírito Santo fala um bocadinho mais alto do que o Dia de Portugal ou Camões, infelizmente, mas tem-se feito algumas coisas interessantes, a celebração que não existe este ano, mas para o ano com toda a certeza no Kelly Park, não é? A questão do... há, portanto, aqui ou lá o Isser de uma bandeira, portanto, a bandeira portuguesa, em alguns lugares, São Francisco, às vezes em São José, às vezes também em algumas cidades do Vale ou do Sul. Portanto, um concerto de música clássica que normalmente há na Igreja das Cinco Chagas, mas não há uma grande, digamos assim, não há muito envolvimento em torno do 10 de junho. Devemos trabalhar mais nesse aspecto, ou não devemos forçar, porque as coisas quando são forçadas não caem bem nas pessoas, não é? Mas eu vejo que há uma oportunidade para o fado. Eu acho que deveríamos, se há uma noite ou há algo para se celebrar o fado continuamente na Califórnia, em termos de comunidade, o 10 de junho faz todo o sentido. Mas eu gostaria de saber a tua opinião sobre o 10 de junho na comunidade, como é que tu, jovem, nascido cá, mas como é que tu vês, quer dizer, tens obviamente essa perspectiva que é interessante, porque se nós formos hoje fazer um inquérito de porta a porta, particularmente no Vale de São Joaquim, mas também no sul da Califórnia e Norte, as pessoas, muitas, sabem o que é o Dia de Portugal, aqueles que nasceram em Portugal, ou os filhos, mas até muitos dos filhos ou os netos nem sabem o que é o 10 de junho. Mas não quer dizer que não estejam ligados à cultura portuguesa, com o Espírito Santo, com o Carnaval, com outras coisas mais ligadas à cultura açoriana. A tua perspectiva sobre o 10 de junho na Califórnia? Eu achei engraçado o comentário que disseste que não devíamos forçar. Eu acho que não havia de haver um esforço, mas sim tem que haver alguma ação de poder elaborar mais no dia 10 de junho, e quem diz disso também diz o mesmo do 25 de Abril. São momentos históricos de Portugal, mas porque não estão ligados à fé, já não há aquele entusiasmo, não há aquele esforço. Mas são esses momentos que a gente possa abranger mais à comunidade não portuguesa, porque já com questões religiosas torna-se mais complicado. Mas com questões de 25 de Abril e 10 de junho, aí é que talvez haja oportunidades de, por exemplo, trabalhar em comum com o San Francisco Jazz. Isto é um exemplo. Já veio muitos fadistas de fora cantar no SF Jazz, que é muito bonito e adoramos, e todas as vezes que eu possa, eu vou lá ver. Mas por que não há de acontecer isso com fadistas e artistas locais? Já é muito mais difícil fazer isso, mas eu acho que com a ajuda ou do Cônsul-Geral de Portugal, ou dos conselheiros das comunidades, que têm já aquele poder ou aquele primeiro passo, que possam ajudar a realizar isso aí já é um bom passo. Mas eu acho que tem que haver mais uma coisa, e não precisa ser só precisamente naquele dia. Como eles reconhecem, por exemplo, o mês de junho é o mês do
Da herança orgulho, portuguesa, do exatamente. pride. Yeah, Portuguese Pride, Porquê que não pode ser também Portuguese Pride Month? exatamente. E fazer Exato, coisas exato. não só fisicamente ou basicamente atrás da religião, mas os outros aspectos da cultura. Não sei, e para dizer a verdade, não sei em que ponto é que posso começar isso. Claro. Já entrei em contato várias vezes com o SF Jazz e tudo, mas é difícil de meter um pé lá dentro se a gente não tem apoio de gente mais Tem como que haver apoio consulado. e tem que haver apoio de massas em termos Sim, económicos, sim, não é? sim. E nós temos, graças a Deus, ou graças a alguém, graças também aos senhores e às senhoras que trabalharam, temos homens e mulheres com grande poder económico e muitas vezes não têm problema nenhum em darem, por exemplo, 5 ou 10 mil dólares para uma tourada também. Acho que poderiam dar para um acontecimento destes, não é? Só soubesse todos, também em Pois cima de fala. bem, o Fado, o Touro, etc., não é? Aquela zona do Ribatejo, não é? Ahm, uma última pergunta, só porque nem era para acontecer, mas porque a conversa, portanto, leva-me a fazer esta pergunta. Ahm, achas que os fadistas da Califórnia são apreciados na Califórnia ou ainda temos aquele defeito, ou como se diz na Ilha Terceira, aquele pitaf de tudo o que vem de fora é melhor do que o que a gente tem aqui? Não, eu acho que não. Graças a Deus, tenho tido muita sorte. Ah, na verdade, não tenho razão de queixa da minha parte. Claro. Eu, graças a Deus, tenho cantado em toda a parte da Califórnia. Todos os anos sou convidado. Gastine é um belo exemplo. Eu já canto na festa de Gastine do Espírito Santo. Eu acho que desde que comecei a cantar, eu às vezes quando recebo a chamada e disse: vocês não estão fartos de me ouvir lá? Claro que Todos não. os anos. E eu adoro ir e eu vou sempre enquanto me convidam. Portanto, da minha parte, eu não tenho razão de queixa. Agora, há muitos outros artistas que infelizmente não estão a cantar regularmente, como eu, ou como a Ângela, ou a Cristal Mendes, por exemplo, que também vai cantar agora em Gastim no mês que vem. E haja outros fadistas que talvez não tenham essa oportunidade. Mas eu, para dizer a verdade, eu não acho razão de queixa das nossas comunidades em participar connosco. Muito bem, isso é ótimo ouvir, primeiro. Segundo, eu penso que muitos outros fadistas, sem nomear nomes de ninguém, obviamente, por vezes também não têm trabalhado o fado como tu e a Ângela têm trabalhado, não é? Ou seja, vocês trabalham o fado, têm a preocupação de gravarem fados, de criarem fados novos, portanto, numa pandemia, mas já criaste 2, 3, aliás, e vais criar mais, não é? Aliás, eu acho que deves ter criado muito mais. E, portanto, muitos outros fadistas ficaram parados à espera da reabertura, e quem não aparece, esquece-se. Aí é que passa o hobby de ser hobby ou hobby profissional. Pois, o trabalho. Tem que trabalhar por isso. Claro, claro. Às vezes é estranho, por exemplo, eu às vezes quando lanço um vídeo ou uma canção nova e eu tenho que fazer propaganda dela por mim próprio, às vezes fico, agora vou estar a pôr os meus vídeos aí a espalhá-los, mas se não for eu e a informar o público, depois eles ficam sem saber. Portanto, há um esforço da nossa parte. Se queremos avançar, se queremos ser reconhecidos, temos que fazer o trabalho para pôr o nosso nome lá fora. Exatamente, porque não, aliás, Levar-nos a sério. exato, porque se tu não o fizesses, e não serias, obviamente, relembrado, não é? De ano para ano em muitas festas e acontecimentos, e depois os profissionais também o fazem, como tu sabes, e os nossos amigos que nos estão a seguir sabem, os profissionais sabem, infelizmente ou felizmente, não são eles a fazerem, porque têm Uhum. um staff que o faz, não é? Tem agentes e tem, portanto, Exatamente. equipas de comunicação, essas coisas todas. Portanto, alguém está a fazer isso por eles. E na Califórnia, como vocês infelizmente não Não têm temos essa ninguém que o máquina, faça. não é? Têm que o fazer, ou são esquecidos. Ora, David, muito obrigado. Vamos terminar ouvindo, portanto, esta mistura de várias vozes e depois voltaremos então para dar a despedida àqueles que nos seguem.
os olhos de Deus alumiam corações de paz acendidos, luzeiros na noite e nos guiam. Nas mãos estendidas que dão no longe vencido a passos, nas falas com sabor a pão, Deus leva-te abraços. E tanta é a mágoa da alma que os olhos transbordam as dores. E o tempo prepara com calma estações de abraços e flores, Um sorriso que levas e desce, nós de esperança e de laços, Na paz que em ti amanhece, tu levas abraço. São tantos os rostos erguidos que os olhos de Deus alumiam. corações de paz acendidos, luzeiros de noite e nos guiam. Nas mãos estendidas que dão no longe vencido a passos, As falas com sabor a pão, Deus leva-te abraços. e tanta é mágoa da alma Que os olhos transbordem as dores, e o tempo prepara com calma estações de abraços e flores. Um sorriso que levas e desces, nós de esperança e de laços. na paz que em ti amanhece, tu levas abraços. abraços como quem faz pontes, abraços agora aqui, abraços de luzes e fontes, abraços, abraços para ti.
Muito bonito, não haja dúvida, muito bonito. Deve dar, David, grande gozo, no sentido bonito da palavra, não é de gozar alguém, como a gente às vezes diz, mas deve dar grande gozo participar com gente de toda a parte do mundo, com muito talento, vê-se mesmo pelo pouco que cantaram bem, com vozes de gente de mundos diferentes, de cores diferentes, de etnias diferentes, e com esta bonita forma de se cantar a Amália, com os sotaques mais variados do mundo, não é? Uhum. Porque é tão bom ouvir, portanto, um jovem, permite-me, não é? Um jovem do Pico a cantar numa montanha no Alto de São Francisco, e uma senhora, portanto, a cantar, portanto, na Índia, ou com o sotaque argentino, não é? A moça da Argentina. Esta mistura foi muito bonita, uma participação, obviamente, que te deu gozo, imagino eu, e grande prazer em fazer, mas é um projeto cativante. Sim, eu fiquei completamente pasmado quando recebi o convite e disse: eu vou partilhar partilhar um projeto destes com estes grandes artistas. Não fiquei à espera disso, mas fiquei humildemente grato ao Herman pelo convite. E é um projeto, eu acho que é o primeiro de muitos que poderá surgir agora disto para o futuro. Exatamente, eu espero que sim, e acho que posso dizer à vontade, não com o advogado dela, nem procuração dela, mas acho que a Amália gostaria muito de ter visto isto. Ela está a Acho ver, que sim. está a ver, ela sabe Tem que está esforçando. à sua maneira, E exatamente, eu mas ela... gosto, eu gostei da maneira que este tema foi feito no sentido de abraços, não é um tema triste, Claro. embora que a canção seja melancólica, mas pode ser melancólica sem ser triste. E ela não é triste nesse sentido. Desejando abraços a ela e a todos. Exato. A Amália de facto era uma pessoa, só esta última fase, portanto eu tive o prazer de a ver ao vivo quando era, portanto era muito mais jovem do que tu, acho que foi, portanto, em 1981, que eu a vi a Amália ao vivo em Artesia, no sul da Califórnia, e portanto, eu na altura fazia rádio, e estávamos na altura como tu deves te lembrar ainda, os teus pais definitivamente que sim, tínhamos era cassetes, não é? Portanto, ainda não tínhamos nem CDs, nada dessas coisas, portanto eram cassetes, e eu tinha... A nossa rádio era muito humilde, não tínhamos dinheiro, então eu levei um gravadorzinho cassete deste tamanho, e fui com um grupo, mas eu disse à minha mulher na altura, já estávamos casados há pouco tempo, portanto, eu tinha 23 anos, e eu disse, eu vou gravar uma entrevista com ela. E a minha mulher disse aquela coisa que as boas mulheres açorianas dizem, ou seja, toma juízo nessa cabeça e agora não te vais pôr na frente. E eu lá entrei, portanto ela estava por trás, e eu lá entrei no fim da atuação, e ela olhou para mim e viu-me com um gravador na mão, e disse, e havia lá uma outra pessoa, não pode entrar, não sei o quê, e ela disse, mas o que é que quer? Eu disse-lhe, eu estava aqui para gravar uma entrevista consigo, eu sou de uma entrevista? E eu disse, sim, eu sou de uma rádio. De uma rádio? Qual rádio? Eu sou de uma rádio portuguesa aqui na Califórnia, portanto faço parte de uma estação de rádio, de um programa de rádio aqui na Califórnia. Ela olha para mim e ela diz-me assim, tu és açoriano? E eu disse, sim senhora. Ela disse, eu sabia. Porque já o disse ali fora, ela tinha dito, não é? Ela tinha feito algumas referências ao açoriano. Ela disse, eu sabia. E és terceirense? Eu disse, sim. Eu gosto muito do Vitorino Mésio e, portanto, por causa de gostar do Vitorino Mésio, vou-te dar essa entrevista. E ela falou comigo seguramente uns, talvez 20 minutos, muito à vontade, deu-me, eu nervosíssimo, não é? Eu acho que tremia por todos os lados, porque eu era um fã dela, ainda sou, e obviamente vê-la ali e ia conversar comigo.
Infelizmente, com muitas coisas na nossa vida, perdi essa gravação, não é? Dela. Mas ela era uma mulher, portanto, que não era de pôr água a pintos, muitas vezes, como se diz na nossa terra, mas tinha de facto uma sensação e uma sensibilidade especial por pessoas como eu, coitado, que queria fazer uma entrevista e que ela sabia que estava ali praticamente, portanto, com boas intenções, não estava ali para. Estava ali por quase uma adoração à Amália Rodrigues. Portanto, eu sei, imagino que ela iria gostar muito e que está a ver, como tu dizes, e que gostou muito desta vossa apresentação. E acho que vai gostar do teu fado, que eu estou agora muito ansioso para o ouvir, não é? Vai ser um fado muito diferente, não é um fado tradicional que mais não costuma ouvir, especialmente fados dedicados à Amália, que tem tendência a ser mais tristes, mais escuros, menores. Este é um fado mais alegre, mais a festejar tudo o bem que ela fez durante a sua carreira. Muito E bom. eu nem só agradeço à Diolinda Adão pela grande ajuda que ela me deu em ajudar-me a escrever aquele fado, mas também não posso deixar de passar de agradecer o meu grande amigo José Luís da Silva, porque eu, quando preciso de alguma ajuda com as letras que tenho, e mando para ele e a gente combina-se ali e combina as coisas para aperfeiçoar melhor o trabalho. Portanto, ele é a minha mão direita também nisto, portanto não podia deixar de passar. Ele é ótimo para isso e está sempre pronto a ajudar nesse tipo de projeto cultural. O José Luís é um ser humano É uma especial máquina. também. É uma máquina. É uma máquina. Olha, feliz dia, a continuação, o pouco que resta do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Muito obrigado por teres gasto quase 1h30 connosco. Muito obrigado àqueles que nos seguiram ao longo deste dia. Começamos às 9 da manhã no Capitólio, em Sacramento, e terminamos de uma forma muito bonita com uma voz do jovem David Silveira Garcia a celebrar este 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Eu acho que o 10 de junho, cada vez mais, e até o David o disse de formas diferentes, não deve ser forçado a ninguém, mas deve ser celebrado e devemos promover coisas que são nossas, portanto, sentidas por nós, nada contra o içar de uma bandeira, nada contra, portanto, tocar-se o hino, etc. Isso é tudo muito bonito, mas eu penso que temos que fazer coisas como esta que fizemos aqui, talvez simples demais para algumas pessoas, mas eu penso que é uma forma de, na Califórnia, um fadista, nascido na Califórnia, viver o fado, celebrar o fado, cantar o fado, falar do fado, falar das suas preocupações e dos seus sonhos com o fado e com a cultura na comunidade. Portugal não podia ter melhor do que tu, David, portanto, muito obrigado. Não, eu é que agradeço, sempre a oportunidade, sempre pensas em mim, agradeço muito por isso, aos ouvintes, à comunidade em geral, que eu sou aquilo que sou hoje como fadista, foi derivado à comunidade portuguesa da Califórnia, que é que me pôs neste ponto na minha vida, e portanto agradeço a eles todos. E tempos como este, a falar consigo e a falar nestas coisas, não é tempo mal gasto, e eu até podia estar aqui mais 5 horas se fosse preciso a conversar. Portanto, é sempre um prazer falar contigo e com a nossa comunidade. Muito obrigado a todos, muito obrigado em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, do PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia, e o projeto do Fado tem que ir avante, o Fado nas universidades da Califórnia, com fadistas da Califórnia, portanto vamos tentar pensar nisto a sério depois desta pandemia. Um abraço para todos, feliz Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, em nome da Universidade, em nome do Instituto, em nome obviamente de David aqui presente, todos que colaboraram connosco ao longo do dia, em meu nome pessoal também, e também como consulário de Portugal em Polar. Um abraço e até sempre, meus amigos.